Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao quarto programa da série O Beabá da Imigração para o Canadá. E antes de entrarmos no programa de hoje, eu quero mostrar para vocês aqui, minhas redes sociais estão passando aí na tela, você está vendo? Você pode mandar a sua pergunta, inclusive no próprio vídeo, né, no YouTube, como a Andréa Lopes fez. Olá, tudo bem? Gostaria de saber se quando vai fazer a tradução tem que ser digitadas ou escrito à mão. Obrigada. Eu que lhe agradeço, Andréa, e eu realmente não fui muito claro no programa de sexta-feira, quando eu falei sobre a necessidade de mandar documentos traduzidos para o inglês, quando você vai apresentar o seu processo de visto, enfim, qualquer coisa. Deixa eu explicar para vocês dois pontos. Primeiro, para quem está no Brasil, deve enviar a documentação para o consulado canadense em São Paulo, no Brasil. Portanto, você não precisa traduzir os seus documentos. Naquele caso específico, foi uma pessoa que estava no Canadá e o processo deles foi enviado para um consulado canadense em Nova York. Se você for enviar o seu processo para um consulado canadense nos Estados Unidos ou na Austrália, ou enfim, em outro local que não seja o Brasil, você tem que traduzir os seus documentos. E é isso que a Andréa está perguntando com relação a essa tradução, se tem que ser digitada ou escrito à mão. Andréa, a tradução tem que ser feita por um escritório de tradução. Não pode você mesma sentar numa cadeira e pegar toda a sua documentação e você ou escrever ou digitar e enviar essa tradução. Eles não aceitarão. A tradução tem que ser feita por um escritório de tradução juramentado ou até mesmo uma pessoa, um tradutor juramentado. Esse tradutor tem que colocar o carimbo dele, tem que ser identificado e não pode, por exemplo, eu não posso pegar um documento oficial, mesmo eu falando inglês, eu não posso pegar um documento oficial e traduzir para o inglês e dar entrada nesse documento e a imigração aceitar. Isso não acontece. É preciso que seja feito com um tradutor oficial. Tá bom? Vamos voltar então ao nosso assunto. Aliás, continuar o nosso assunto. Nós paramos no último programa nessa parte aí, find out if you are eligible to apply. Ou seja, descubra se você é elegível para fazer a sua aplicação. E aí, o primeiro passo é essa pergunta sobre o seu teste de idiomas. Você tem que apresentar um teste de idiomas para a imigração considerá-lo como apto ao programa, né, que você está se propondo, né, o processo que você está se propondo. E aí nós temos aqui uma seleção que você pode escolher. Nenhum você não pode colocar, eles não vão lhe aceitar. O IELTS, tá? A não ser que você, nesse nenhum aqui, se você for uma pessoa que é residente, ou não residente, mas nascido, vamos supor, você nasceu na Inglaterra. Você é uma pessoa que nasceu, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Austrália. E aí você quer fazer um processo de imigração para o Canadá. Nesse caso, você não precisa se submeter a um teste de idioma, porque você já é nascido em um país de língua inglesa, no caso desses que eu citei, ou se você é um francês, você já fala francês desde que, sei lá, começou a sua vida pré-escolar, você não precisa fazer então um teste nesses casos. Mas se você é um cidadão brasileiro, ou seja, a língua do Brasil não é nem inglês nem francês, você precisa sim fazer a sua escolha do que você vai apresentar. Então aí é preciso que seja muito bem claro, você não pode fazer qualquer teste de inglês, por exemplo, sei lá, tem vários cursos de inglês espalhados aí pelo Brasil afora. Você não pode chegar num desses cursos de inglês e dizer o seguinte: olha, eu quero fazer um teste de inglês para imigração. Eles não vão aceitar esse teste. É preciso que seja um teste feito dentro dos parâmetros que a imigração aceita. E quais são eles?
Nós temos 3 opções. O IELTS, que é o mais usado, tá? É o inglês de forma geral. Temos o CELPIP, que é outro também utilizado, tá? Um teste de inglês. Nós vamos já mostrar cada um para vocês. E temos o TEF, que é o teste de francês. Então, o Canadá ele tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês, e você pode, então, apresentar testes em uma das 2 línguas, tá? Então, vamos lá. O IELTS, vamos dizer que você vai apresentar o teste do IELTS. Então, vamos logo aqui no site do Consulado Britânico, que é o órgão no Brasil que aplica esse teste para você se submeter ao processo de imigração para o Canadá. Então eu vou colocar inclusive o link desse site, é todo em português aí, conforme vocês podem ver, e aí ele está mostrando nas localidades que eles fazem testes no Brasil: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí tem esse asterisco aí. Para as cidades de Belo Horizonte, Curitiba e Manaus, a administração do IELTS é realizada por centros independentes. Clique aqui caso deseje realizar a sua inscrição para algumas dessas cidades. E aí ele vai mostrando. Eu não vou ler tudo para vocês, porque a gente não tem muito tempo, tá? Então, como eu falei antes, o link estará disponível, você pode ir lá e destrinchar tudo isso, tá? Então aí nós temos os preços para essa prova. O regular, que é o mais aceito, né? O que as pessoas mais usam, custa R$800, agora em 2018 vai pular para R$840. Esse segundo aí, o KVI, eu não sei o que é, ele custa 862 e vai baixar para 848 em janeiro. E o outro, Life Skills, custa 647 e vai baixar para 636 em janeiro. Engraçado, o regular, que é o que as pessoas mais utilizam, ele vai passar a ser mais caro, enquanto os outros serão mais baratos. E aí tem uma série de informações aqui. As datas, você pode escolher o seu local, fazer a sua inscrição online, e aí no dia que for marcado você vai lá e faz o teste devido. Eu conversei com algumas pessoas que fizeram esse teste e não é fácil. Tem tempo, tem várias coisas que são extremamente subjetivas. Eles mostram, por exemplo, uma cena e querem que você descreva, que você fale o que aconteceu naquela cena. Então não é uma coisa muito simples. Você tem que se preparar bastante, tem que realmente estar muito preparado para atingir os níveis mínimos necessários para cada categoria. Nós vamos ver isso mais na frente, em mais detalhes, tá? Então, voltando para o nosso desktop, eu quero mostrar agora o CELPIP. O CELPIP também é um teste de inglês, só que a diferença é que esse teste ele é um teste canadense, tá? Ele é feito nos padrões, né, nos moldes do Canadá. Basicamente a mesma coisa. Eu não conheço ninguém que tenha feito esse teste CELPIP. Já ouvi comentários de que ele é muito usado a nível acadêmico, ou seja, se você pretende fazer uma pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mestrado, esse é o teste que as universidades requerem e a imigração também utiliza. O último teste, vamos voltar para o nosso desktop, é o teste de francês. Então, esse eu sei menos ainda, tá, gente? O Canadá, ele tem 2 línguas oficiais, mas o francês ele não é falado em grande parte do país, tá? Basicamente ele é falado nas províncias mais ali do leste, né? Quebec, e, se não me engano, New Brunswick, também tem outra. Gente, eu já estou com o tempo do programa de hoje estourado. Como eu falei, eu não quero ficar com o programa mais do que 10 minutos, tá? Vai dando joinha, participa aí nos comentários e a gente volta amanhã com mais uma Acorda Brasil Responde, continuando essa série de programas sobre imigração para o Canadá. Tchau, gente!